Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Esta celebração está normalmente associada à catequese na nossa paróquia, São Tomás de Aquino, em Lisboa, mas hoje ela não está apenas fechada neste espaço. Graças à ajuda dos profissionais da RTP, ela também entra na casa, no lar de muitas pessoas em muitas partes do mundo. Aproveito então para saudar os irmãos que nos acompanham através da RTP, em especial uma saudação amiga para aqueles que estão em sofrimento, os doentes, os irmãos os mais idosos, os nossos irmãos imigrantes, os privados de liberdade, todos aqueles que ouvem ou são convidados a escutar o chamamento do Senhor. Hoje, na nossa paróquia, também queremos dar graças a Deus nesta Eucaristia pelo 40º aniversário do nosso agrupamento de escuteiros 523. Queremos pedir a Deus por eles, para que sejam um sinal vivo e prático, não teórico, do que é ser discípulo de Jesus. E porque às vezes não somos bons discípulos, peçamos ao Senhor perdão para dignamente celebrar os sagrados mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Céu.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E, correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei. Torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te. E se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel foi crescendo. O Senhor estava com ele e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se. Palavra do Senhor. Vontade.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Mas o que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós e vos foi dado por Deus? Não pertenceis a vós mesmos, porque fostes resgatados por grande preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo estava João Batista com 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se e, ao ver que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus: Vinde ver. Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, reunimos-nos mais uma vez num domingo, dia do Senhor.
Juntos formamos um corpo que se alimenta regularmente da palavra de Deus e do pão da vida. É bela a comunidade que se reúne para escutar a palavra de Deus. Reconhecemos-nos como discípulos de Jesus e permitam-me que sublinhe esta ideia desde já, que ser discípulo é mais do que ser batizado. Podemos até ter recebido outros sacramentos, mas na prática, se vivemos como se Deus não existisse, se não escutamos a sua palavra, nem vivemos em conformidade com os valores do Evangelho, que são hoje, como quase sempre foram, divergentes dos valores culturais dominantes, não seremos discípulos. Exemplo claro é São Paulo, na leitura proclamada, convida os membros da comunidade de Coríntio a serem verdadeiros discípulos, não se deixando contagiar pelos costumes imorais da época, claramente contrários aos princípios da sã doutrina que ele anunciava. As leituras de hoje convidam-nos, de facto, a refletir sobre o que é ser discípulo. Gostaria de destacar a este respeito alguns pontos, como possíveis referências para a meditação pessoal sobre o que é ser discípulo e seguidor de Jesus. Em primeiro lugar, um discípulo é aquele que escuta o Senhor. Samuel, na primeira leitura que acabamos de escutar, é apresentado como alguém que vive no templo, mas reparem, desconhece o Senhor. Por isso, confunde a origem do chamamento. Julga que é o velho sacerdote Eli que o chama insistentemente. Mas Deus não desiste, chama 1, 2, 3 vezes. Ser discípulo não é fruto do acaso, mas de um chamamento divino. Deus chama cada um pelo seu nome 1, 2, 20, 300 vezes. Como fez com Samuel, Ele desperta-nos nas mais diversas circunstâncias, por vezes nos momentos difíceis, por vezes nos momentos mais felizes. E não chama uma elite, não chama um grupo de pessoas mais bonitas, ou mais inteligentes, ou mais ricas. Chama todos sem exceção. Mas nós sabemos na Sagrada Escritura que há um grupo que apenas esse grupo se disponibiliza para escutar a palavra de Deus. São as pessoas simples do coração, são os pobres, são os humildes, são essas que estão dispostas a escutar a palavra do Senhor e a cumprir de uma forma autêntica. Em resumo, o discípulo tem consciência que o seu agir é fruto do chamamento divino. Faremos parte desse grupo? Ouvimos o chamamento de Deus? O segundo aspecto do discípulo é aquele que procura a vontade de Deus num contexto comunitário. O chamamento de Deus pode ocorrer de uma forma completamente inesperada. A voz de Deus na vida do jovem Samuel foi uma novidade absoluta e o desvendar do mistério da sua origem é motivo de transformação radical. Através do acolhimento da palavra de Deus, Samuel inaugura um modo de ser e de estar no mundo, mas sozinho ele nunca teria percebido a origem divina do chamamento. Samuel precisa da orientação do sacerdote Eli. Também hoje nós precisamos da voz dos nossos irmãos mais velhos e da comunidade em geral para ler e compreender corretamente o sentido da mensagem que a palavra de Deus encerra. Já no século IV, por exemplo, São Jerónimo dizia que sozinhos nunca podemos ler a Sagrada Escritura. Somente no nós, isto é, nesta comunhão com o povo de Deus, podemos entrar no núcleo da verdade que o próprio Deus nos quer dizer. Recordamos neste contexto que a nossa Diocese, a Diocese de Lisboa, assumiu como lema para este ano a passagem bíblica, penso que todos nós sabemos de memória, fazer da palavra de Deus o lugar onde nasce a fé. Sim, queridos irmãos, se a palavra de Deus deve ser escutada
porque o seu desconhecimento é o mesmo que desconhecer Jesus, também devemos aprofundar o seu sentido na comunidade, porque ela foi escrita pelo povo de Deus e para o povo de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo. Estaremos dispostos a escutá-la na nossa comunidade? Rezamos a partir dela nas nossas famílias, igrejas domésticas? O pecado como a desobediência. O pecado surge como a possibilidade de viver à margem da palavra. Ao longo da história da salvação, várias vezes é-nos apresentado o pecado como desobediência e consequente ruptura nas relações entre o homem e Deus. Quando o homem envereda por este caminho, introduz no mundo a desordem e o desequilíbrio. O mal-estar surge como um sintoma inevitável. Esta tensão interior e também entre nós na comunidade é indesejada por Deus. É possível inverter esta situação? E a resposta para nós é clara. Ela é sempre suscetível de ser reconvertida precisamente pelo ato livre e consciente da obediência pela fé que nasce da escuta da palavra. Decisivo, mesmo muito decisivo, queridos irmãos e irmãs, é não confundir a palavra de Deus com as muitas palavras do homem, divulgadas pelas modernas campanhas de marketing e publicidade. Por vezes, embalados pela nossa necessidade, depositamos nestas palavras a nossa confiança, quando na realidade são palavras passageiras, por vezes vazias, muitas vezes enganosas, que apenas agravam o nosso sofrimento. Discípulo é aquele que se põe a caminho, não é aquele que está comodamente fechado em casa ou no seu conforto. Fala que o teu servo escuta, assemelha-se ao pedido dos discípulos: onde moras? Sempre que em nós há disposição interior para caminhar e seguir o Mestre, opera-se uma transformação. Passamos a viver de uma forma sempre apaixonada. Por isso, um discípulo é naturalmente um missionário que leva os outros a Jesus, como fez André no Evangelho de hoje. Não há ninguém na história que tenha descoberto Jesus, que tenha encontrado Jesus e depois não tenha falado dele a outras pessoas, que não tenha levado outras pessoas até Jesus. Neste aspecto, temos talvez de ser mais atrevidos. Este é o tempo de convidar os nossos próximos a conhecer a comunidade, a igreja, os lugares onde os discípulos se reúnem regularmente para fortalecerem a relação com ele, Jesus. Por fim, o discípulo é aquele que vê o Senhor, mas sobretudo deixa que o Senhor fixe o olhar sobre ele, como fez a Simão Pedro. Deixar-se ver por Jesus, estabelecer uma relação de amizade profunda com Ele, deixar que Ele nos mude, que esta mudança seja autêntica e sincera. Depois, ser reflexo desse olhar misericordioso no mundo, ver e contemplar a realidade, os irmãos em especial, com os olhos de Deus, é um desafio para todos nós, discípulos de Jesus. Que a Mãe do Céu, Nossa Senhora e Nossa Mãe, venham em nosso auxílio nesta missão. Assim seja. De pé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, pela nossa salvação,
desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica, apostólica, professo-nos ao batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai, que nos faz conhecer a sua vontade através da história do mundo e dos homens. E digamos humildemente: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelo nosso Patriarca Manuel e pelos nossos presbíteros e diáconos, para que Deus santifique os seus corações e os ensine a orar com esperança, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos leigos da nossa Diocese, para que, nas suas relações humanas, deem testemunho dos valores do Evangelho. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos responsáveis no governo das nações, para que manifestem verdadeira solicitude, pelos cidadãos desprotegidos e mais pobres, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos homens e mulheres do mundo inteiro, para que no meio das suas aflições encontrem a ajuda e o conforto dos seus familiares e amigos. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos defuntos que foram fiéis às suas assembleias, para que a nossa oração humilde e confiante lhes alcance o perdão e a vida eterna, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Rezemos por todos os que passaram durante estes 40 anos pelo nosso agrupamento. Rezemos por aqueles que ainda estão, para que com toda a generosidade, paz e alegria cumpram a sua promessa, sempre fiéis à missão que lhes foi confiada. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Deus eterno e omnipotente, que nos chamais a seguir-vos, como o vosso Filho chamou os apóstolos, confirmai no seu propósito os que respondem com decisão e renovai o entusiasmo dos que vacilham no caminho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por ele nos vai
Oremos. Concedei, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo dentre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos, os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Tomás de Aquino e São Vicente de Paulo, todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos os bispos e ministros sagrados, todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos, e lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque somos, de facto, discípulos de Jesus. Por isso, rezamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vosso reino de... Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não só digo que entreis em memorado, mas dizer uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem. Senhor me ensinará o caminho da
Oremos. Infundi em nós, Senhor, o espírito da vossa caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todos desejam um bom domingo e de em paz, e o Senhor vos acompanhe.